Bom, gente, boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer o convite feito pelo Cefes e pelo CRES aqui do Mato Grosso, né, que organizam esse seminário, para compor essa mesa e trazer aqui algumas reflexões em torno da questão da violência relacionada às desigualdades no campo das relações de gênero, da desigualdade racial e também das desigualdades relacionadas à opressão de ordem afetivo-sexual. Bem, o foco dessa discussão, como Meire já trouxe aqui, inclusive pela minha própria experiência, vai ser na violência contra as mulheres, claro, relacionando a violência contra as mulheres com essas outras dimensões de desigualdade. Eu dividi um pouco aqui a organização das minhas contribuições em três temas, três blocos, digamos. No primeiro, a ideia é que a gente possa compreender um pouco como as desigualdades de gênero, com base na etnia e na raça e na orientação sexual, elas se articulam e se expressam. Na verdade, alguns elementos para a gente começar a pensar sobre essas questões. No segundo momento, eu vou enfocar mais precisamente como essas desigualdades, elas dão origem e, ao mesmo tempo, se reproduzem a partir do que a gente chama de violência institucional, ou seja, a violência das instituições sobre os grupos sociais oprimidos. E, no terceiro momento, eu vou levantar alguns desafios que estão colocados no contexto atual em relação a essas questões, e algumas reflexões que são colocadas para a nossa atuação como assistentes sociais no cotidiano do exercício profissional, quando nós refletimos sobre essas dimensões. Queria dizer que, certamente, essas questões vão ter algumas limitações, realmente, em função da amplitude do tema, mas eu acho que a ideia é que a gente possa aqui também trazer, trocar e refletir sobre a experiência que cada uma tem no cotidiano do seu exercício profissional. Bem, tratar da questão da violência em relação aos grupos sociais hoje oprimidos e dominados. A gente está falando aqui tanto da opressão que se faz sobre a classe trabalhadora, mas também sobre as mulheres, sobre a população negra e sobre a população LGBT, de lésbicas, gays, transvestis, transexuais, transgêneros. Sem sombra de dúvida, né, se apresentam como demandas no cotidiano do exercício profissional. Seja tanto as expressões dessa desigualdade com as quais a gente está lidando cotidianamente, né, nos nossos espaços de atuação. E é importante a gente refletir sobre essas expressões, porque se a gente não as enxerga, a gente não só no nosso cotidiano de ação profissional ou na nossa formulação de políticas públicas pode contribuir, pode deixar de contribuir para o seu enfrentamento, como acabar contribuindo para que essas desigualdades se reproduzam. Essa é uma das questões centrais que eu vou trazer aqui. Como não enxergar essas expressões da desigualdade leva que a gente, como agentes públicos ou no cotidiano da ação profissional, reproduza muitas vezes essas formas de opressão. Eu queria começar citando aqui uma reflexão feita pela Silvana Mara dos Santos, que está aqui presente, e que é minha grande referência neste tema, num texto muito interessante que ela publicou em 2001, e apresentou no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, e que é resultado justamente da reflexão sobre como a categoria do serviço social pensa e reflete sobre as questões da diversidade afetivo-sexual.
A Silvana ela diz algo que me parece ser central no debate que a gente vai fazer aqui agora à tarde. Ela diz que dar visibilidade para as formas de opressão no debate profissional implica também reconhecer que o e a usuário e usuária do serviço social pertence, na maioria das vezes, à classe que vive do trabalho, nos termos de Antunes, pertencente, na maioria das vezes, à classe que vive do trabalho, nos termos de Antunes, não expressa apenas um número a mais na estatística dos excluídos. Ali estão indivíduos sociais submetidos e submetidas às condições objetivas e subjetivas de uma sociabilidade que alimenta a cisão entre a singularidade e o gênero humano. Exatamente por isso, seguem acreditando num destino trágico e vão se multiplicando pelas instituições, despersonalizando a dor, a fome e o desemprego. Já não têm direito à individualidade, ao mesmo tempo em que também não se reconhecem no gênero humano. Acho que nessa citação a Silvana traz justamente o cerne da nossa discussão aqui, que é pensar sobre quem são os sujeitos, quem são os indivíduos com os quais nós cotidianamente trabalhamos e quais são as formas de opressão e discriminação que se expressam tanto em condições objetivas como na própria autoconstrução subjetiva ou nos limites colocados à autoconstrução subjetiva dos sujeitos, com os quais nós, ou para os quais nós destinamos a nossa ação profissional. Significa a gente complexificar o olhar e lançar a mão da reflexão crítica, né, sobre como a opressão se expressa e como ela atinge níveis profundos que muitas vezes se dão justamente no campo da subjetividade, que colocam desafios tão grandes para a gente enfrentar e lidar com essas formas de opressão. Bem, eu não poderia deixar de começar dizendo que as formas de opressão relacionadas à questão de gênero, à opressão em função da orientação... Não, faltou rapidinho. E a própria questão da desigualdade com base racial, elas emergem na cena pública e se colocam como questões políticas e teóricas importantes a partir da ação exatamente desses grupos sociais que se organizam e que visibilizam suas demandas e sua forma própria, né, e particular de vivência da discriminação, da opressão e da dominação. No caso das desigualdades de gênero, ou seja, das desigualdades entre homens e mulheres, que estruturam ainda hoje a vida social, em vários campos e em várias dimensões, foi o movimento feminista. Desde o século XIX, né, mas sobretudo a partir da segunda metade do século XX, né, sobretudo nos anos 60, num contexto de grande emergência dos movimentos libertários, que trouxe ao debate público a subordinação das mulheres na sociedade, como uma forma de expressão sui generis, que era derivada justamente da persistência de um sistema de dominação que também foi nomeado por esse movimento como sistema de dominação patriarcal. Muito rapidamente, o patriarcado é definido por algumas teóricas feministas como um sistema de estruturas e práticas nas quais os homens, como grupo social, dominam e oprimem as mulheres. Desde aqui, eu queria fazer uma ressalva que é muito importante nesse debate. Quando a gente concebe as relações sociais de gênero a partir da categoria patriarcado, a gente entende que essas relações sociais são marcadas por desigualdades de poder. Nessas desigualdades de poder, são os homens, como grupo social, que historicamente têm levado vantagem, ou seja, tem sido o grupo social que é o sujeito da opressão contra as mulheres. É claro que existem distinções quando a gente lida isso do ponto de vista das relações interpessoais, porque sempre se colocam muitas objeções em relação a isso, quando a gente fala dessa forma, na perspectiva, né, do feminismo. E quando a gente fala de relações sociais entre grupos sociais, que são marcadas pela desigualdade de poder. O que eu estou querendo dizer com isso? Só para possivelmente quebrar algumas resistências que muitas vezes se colocam nesse debate. É que a gente pode
até reconhecer, e de fato existem mudanças e avanços nas relações de gênero hoje. Existem, por exemplo, muitos homens que partilham o trabalho doméstico, e é claro que muitos homens não são agentes da violência contra as mulheres. Mas quando a gente entende que as desigualdades de gênero, elas ainda hoje estruturam as relações sociais entre homens e mulheres, a gente está problematizando que as instituições, as estruturas sociais ainda conferem maior poder aos homens do que a nós mulheres. A gente pode ver isso, por exemplo, no campo da política. Nos espaços da democracia representativa, por exemplo, as mulheres ainda são minoria. Muitas vezes, no próprio espaço de organização dos movimentos sociais, a organização das mulheres é muitas vezes subordinada ou desvalorizada em relação à organização masculina, né, ou à presença masculina. No caso do mercado de trabalho, ou do mundo do trabalho, isso também se expressa muito fortemente. Os lugares, os postos de trabalho que são majoritariamente ocupados pelas mulheres são hoje os postos de trabalho mais precários e destituídos de direitos. As profissões majoritariamente ocupadas pelas mulheres são ainda hoje profissões desvalorizadas, tanto do ponto de vista da remuneração, como do reconhecimento do valor social do trabalho que desempenham. E ainda hoje a gente assiste à permanência e à persistência da violência contra as mulheres, né, como algo que permeia o cotidiano de grande parte das mulheres brasileiras. Sem falar também em várias outras questões que estão relacionadas ainda à interdição das mulheres a ter autonomia sobre seu próprio corpo, que nós tão profundamente vemos debatendo também na nossa categoria, né? Então, eu estou dando esses exemplos só para fazer a distinção e exemplificar porque eu parto do princípio, aqui na minha fala, de que ainda hoje nós vivemos numa sociedade marcadamente patriarcal, em que as mulheres são oprimidas em vários campos de suas vidas, tanto do ponto de vista objetivo como subjetivo, e a violência contra as mulheres, seja a violência doméstica e sexual como outras formas de expressão da violência, tem origem e se explica justamente em função dessas desigualdades, né? É importante também enfatizar que as desigualdades de gênero, elas não estão descoladas ou dissociadas, obviamente, porque são desigualdades que se forjam nas relações sociais, do contexto mais amplo de estruturação da sociedade, né, ou de outros sistemas de dominação e exploração. As desigualdades de gênero estão profundamente articuladas também com o processo de exploração e dominação que é vigente na sociedade capitalista. Só para dar um exemplo bastante simples de como esses sistemas de dominação, capitalismo e patriarcado, se articulam, a gente pode perceber, por exemplo, como toda a exploração do trabalho doméstico não remunerado, que ainda hoje está nas costas das mulheres, né, da grande maioria das mulheres, se acirra no contexto neoliberal de focalização das políticas públicas. Então, quanto mais reduzidas e focalizadas são as políticas públicas, maior é a sobrecarga de trabalho, muitas vezes a culpabilização e muitas vezes a exigência de que as mulheres cumpram determinados papéis e funções sociais. E isso já é, por si só, um elemento importante aqui para o nosso debate. Até que ponto se mantém a instrumentalização ou a maior exigência sobre as mulheres em relação ao desempenho de alguns papéis que estão relacionados ou atreladas à sua visão estritamente como mães e cuidadoras, que é outra marca dessa sociedade. Como no cotidiano da nossa ação profissional a gente lida com isso? Como nós enxergamos as mulheres? Como sujeitos integrais de direitos
ou como as pessoas que no interior das famílias vão ser as principais responsáveis para garantir a estruturação ou mesmo a resolução de determinados problemas sociais. Na nossa ação no campo sociojurídico, eu penso que essa é uma dimensão importante da nossa reflexão, haja vista que muitas vezes as próprias políticas voltadas para o enfrentamento da violência ou nas medidas de ressocialização, ou mesmo nas políticas voltadas para a proteção à infância, ainda persiste uma visão de que as mulheres são as principais responsáveis ou únicas responsáveis pela devida recuperação ou reintegração ou cuidado com crianças e adolescentes. Então, acho que essa é uma primeira questão. Uma das outras marcas da sociedade patriarcal é justamente, um dos seus cernes de sustentação é justamente a imposição, ainda vigente na sociedade hoje, da heterossexualidade como uma norma, como uma regra. Para que o modelo de família burguesa e patriarcal se reproduzisse historicamente, uma família estruturada na relação homem que domina, mulheres e crianças, mulheres que são reprodutoras e que são mães e cuidadoras, e crianças que são obedientes a mães e pais, digamos, esse modelo de família, que nós chamamos da família nuclear burguesa, que se torna dominante como modelo familiar, né? Pelo menos nos últimos 2 séculos, ele é totalmente estruturado por relações de poder e é estruturado para que ele possa existir. A heterossexualidade, ela é colocada como uma norma. De maneira que lésbicas, gays e bissexuais ainda hoje sofrem com a repressão, com a opressão e mesmo com a violência, quando em função da sua orientação afetivo-sexual. A nossa sociedade patriarcal e lesbofóbica e homofóbica ainda não aceita a expressão livre da sexualidade como um direito e como algo fundamental para a constituição dos indivíduos, né, se a gente pensa a diversidade humana. Então, ainda hoje nós lidamos com as mais variadas formas de discriminação e preconceitos em relação a lésbicas, homossexuais, bissexuais, no limite e no acesso a direitos, na sugestão e na sujeição à violência, que é tanto a violência cotidiana da discriminação, do preconceito, como a violência simbólica que muitas vezes é produzida pelas próprias instituições, né? Basta a gente ver como a mídia lida com a questão da sexualidade, como a própria escola, em que pese várias iniciativas e cobranças, ainda hoje tem um papel muito limitado no que diz respeito a uma educação libertária. Então, nós também podemos compreender que essa sociedade patriarcal e capitalista coloca uma série de limites à vivência da sexualidade e à expressão da sexualidade pelos sujeitos hoje. E muitas vezes se usa justamente da violência para tolher essa expressão. Um outro campo de desigualdades que a gente que tem emergido pela ação dos sujeitos que vivenciam essa opressão, no caso do Brasil, pelo movimento negro, diz respeito justamente às desigualdades baseadas na raça, ou o que o movimento negro politizou como o racismo, né? Eu queria também aqui fazer uma ressalva de que eu vou me deter aqui na minha fala, basicamente na situação da população negra, quando falar da questão do racismo. Então, também tem alguns limites, porque existe toda a situação de comunidades tradicionais, dos povos indígenas, que
a gente precisa problematizar também. Mas nós sabemos que, e muitas vezes há muitos questionamentos com o fato da gente trabalhar com o conceito de raça para falar de uma opressão, né, específica, que é a opressão sobre a população negra, basicamente, no Brasil, né? Porque esse conceito ele tem origem na biologia e o seu uso foi historicamente feito para fins de opressão e discriminação, né? Existiu toda uma formulação no campo do racismo científico que justamente atribuía o fato de o indivíduo possuir determinados atributos físicos a uma suposta inferioridade intelectual ou na sua condição mental. Isso é uma base do racismo, né, ao longo do tempo. Na formação social brasileira, por exemplo, essa ideia foi utilizada para justificar o trabalho escravo feito pelas pessoas negras que foram sequestradas da África e trazidas para cá, no processo de colonização. E também tem servido, num momento posterior, para solidificar o mito da democracia racial, né? A ideia de que não existe raça, ou de que somos todos miscigenados, etc. e tal. Bom, o que o movimento negro fez, né, no século XX foi politizar e ressignificar essa ideia de raça e construir o conceito do racismo justamente para falar de uma opressão, de uma exploração e de uma forma própria de dominação que é exercida sobre a população negra ainda hoje. Então, a partir da afirmação da identidade como negro e como negra, o movimento negro constituiu-se como sujeito e colocou a questão do racismo como exatamente uma das particularidades da formação social brasileira e como uma ideia com consequências bastante reais que hoje estrutura diversas dimensões de desigualdade. Se a gente for pensar e refletir, por exemplo, sobre a situação da população negra ainda hoje no mercado de trabalho, na esfera política e a vivência cotidiana do preconceito, nós vamos perceber como a desigualdade, que tem dimensão, justamente, que tem base nas relações raciais, ela ainda se mantém como algo estruturante da sociedade brasileira, né? E é claro que a relação, ou a própria construção do racismo, ela se faz de um modo inextricável com o próprio processo de exploração capitalista, né, como ele tomou forma aqui na sociedade brasileira, justamente a partir do trabalho escravo, da colonização. Mas defendem vários autores, inclusive no campo da esquerda, que o racismo ele tem mecanismos próprios, né, de reprodução e de manutenção, que a gente não pode deixar de perceber, tanto nas condições objetivas da população negra, como nas interdições à autoconstrução subjetiva de quem cotidianamente vive e é tratado como um não ser, né, ao invés de ser tratado como um ser, como defende a Sueli Carneiro. Então, por exemplo, toda a ausência da imagem do negro e da negra, da mídia, ou o modo como a mídia explora a imagem da pessoa negra, ou como, por exemplo, os livros didáticos historicamente trataram a população negra, são questões formas muitas vezes discriminatórias que alimentam uma vivência, uma construção subjetiva que se faz de uma maneira muito mais difícil para as pessoas que são negras, né? Então, toda a possibilidade de autoconstrução como sujeito, de exigência de direitos, é muito mais restrita, né? Então, é importante a gente pensar nessa dimensão também. Então, nesse primeiro momento, eu queria só um pouco colocar e frisar exatamente de que dimensões da desigualdade a gente está tratando e trazendo aqui à tona, e um pouco situar a minha concepção em relação a elas. E como é que a violência
tem a ver com essas desigualdades. Como é que a gente pode relacionar a questão da violência com a questão da diversidade? Ora, a violência foi, ao longo da história, o uso da força física, ou a violência que se deu pelo extermínio cultural, ela foi, ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, se a gente pensar só na formação social brasileira, um instrumento para a manutenção, para a dominação de determinados povos e de determinados grupos sociais. Então, a utilização da violência como um instrumento de poder, dominação e exploração é parte da formação social brasileira e latino-americana, que foi historicamente estruturada pelo uso da força e do massacre para a exploração e dominação econômica, cultural e política. A gente não pode esquecer também de como a violência se fez a partir do que a gente chama da dimensão simbólica, né? Se a gente pensa toda a situação e tudo que foi o extermínio das crenças, das tradições, dos povos indígenas e da própria população negra, a gente vê aí uma das formas mais expressivas, cruéis e profundas de violência que foram geradas ao longo da história e da formação social brasileira. No Brasil, a gente percebe que o uso da violência deixou marcas muito profundas e se perpetuou tanto nas relações de gênero, como nas relações de classe e nas relações baseadas na raça e etnia. Foi um instrumento para a opressão patriarcal no âmbito privado sobre as mulheres, como também no campo da economia e da política, através do patriarcalismo e do autoritarismo. E essas marcas continuam, infelizmente, ainda muito atuais. Só para a gente pensar a relação entre a violência historicamente exercida contra a população negra, por exemplo, e aquilo que a gente assiste na sociedade brasileira hoje, a gente vai ver como a articulação entre violência e racismo ainda é muito presente. Se a gente for analisar os dados de mortalidade hoje no Brasil, considerando o quesito racial, a gente vai se deparar com uma realidade que é chocante. E é chocante porque muitas vezes não é visível para toda a sociedade. Hoje no Brasil, a população negra morre de causas completamente diferentes da população branca. A população negra no Brasil, sobretudo a população de homens e homens jovens, morrem em função do que a gente chama de causas externas, ou seja, dos homicídios, da violência. Existem vários estudos que mostram como, hoje no Brasil, a nossa situação etária, se a gente analisa a quantidade de mortes, que são milhares todo ano no Brasil, de jovens negros e da classe trabalhadora, a gente vai encontrar uma situação que se assemelha à de países em guerra civil. Só em países em guerra a gente assiste a isso. E, no entanto, essa é a situação brasileira hoje. A nossa cultura política ainda traz bases marcadamente racistas e elitistas que muitas vezes justificam esse tipo de violência. E eu acho que uma das ideias mais perversas com as quais, que é um exemplo disso, de como a nossa cultura ainda é muito racista, é justamente a ideia de que bandido bom é bandido morto. Eu não sei se vocês já se depararam com isso no cotidiano. Recentemente eu estava assistindo na TV a notícia sobre a situação da violência no Rio de Janeiro, né, em função daquele caso lá da queda do helicóptero e tal, de todo o conflito que vem acontecendo lá. E a imprensa, obviamente, que adora espetacularizar a violência, estava dando praticamente a cada noticiário o número de mortos. E eu fiquei chocada quando eu vi a categorização que está sendo dada pela TV Globo. No dia que eu assisti, haviam morrido 24 pessoas. Aí a categorização era essa. Policiais tinham sido 6, eu acho, que antes eram policiais e civis, né? Agora a TV mostra assim, policiais são 6, trabalhadores 3 e bandidos 20 e poucos. Para mim, isso é a expressão justamente a institucionalização e a divulgação dessa ideia. 21 pessoas morreram, mas eram bandidos. 3 eram trabalhadores, vejam a injustiça, né?
Então, isso me pareceu algo absolutamente chocante e que me parece que tem tudo a ver com essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje. Porque eu acho que certamente essa é uma ideia com a qual todas nós lidamos no nosso cotidiano profissional. E que mostra justamente como a nossa cultura política, que é uma cultura marcadamente autoritária, por mais que se insista que não é, né, como diria Marlene Chauí, a gente convive com o tal do mito fundador, que é a ideia de que a nação brasileira é uma nação cordial, que não existe desigualdade, que não existe machismo, que não existe racismo. E isso serve justamente para que as relações autoritárias se mantenham, inclusive as relações entre o Estado e a própria população. Então, a gente assiste de várias formas a essa ideia de naturalização ou de justificação da violência. No caso do racismo, dessas diversas formas. No caso da violência contra as mulheres, que é um dos focos aqui da nossa discussão, essa justificação é uma das principais dificuldades que a gente ainda hoje enfrenta quando lida com a questão da violência de gênero ou da violência contra as mulheres. E eu vou me deter agora justamente falar um pouco mais dessa violência que é o foco aqui da nossa discussão. A violência contra as mulheres, ela surge como um problema público também no Brasil há apenas cerca de 3 décadas. Até antes de 3 décadas atrás, violência contra as mulheres era algo que existia, mas era tomado como uma questão absolutamente natural. Os homens agrediam as mulheres eram agredidas, as mulheres sofriam violência psicológica, mas isso era um dado natural, era parte do modo como as famílias existiam e se reproduziam, né? O movimento feminista fez uma crítica da família exatamente mostrando que ali não se desenvolviam relações harmônicas, mas relações de poder desiguais, marcadas, inclusive, pela presença da violência. Então, o feminismo desconstrói toda a ideia de que a família é o lugar da proteção, tanto para as mulheres como para as crianças. E visibiliza que a família é também um espaço de reprodução das desigualdades. E a violência contra as mulheres é exatamente uma expressão dessas desigualdades que se reproduzem no interior das famílias e das relações afetivo-conjugais. Então, o feminismo trouxe à tona uma forma particular de violência que não era enxergada nem percebida pela sociedade, que é o que um campo chama de violência de gênero, que é justamente a violência baseada nas desigualdades de poder entre homens e mulheres, né, na ideia de que os homens podem exercer determinados poderes sobre as mulheres, têm poder sobre a vida das mulheres, podem controlar a sexualidade, podem controlar o corpo, podem controlar o direito de ir e vir, são superiores, né? Podem exercer a violência como um papel pedagógico, que são todas concepções que informam e que dão origem a esse fenômeno e a esse problema da violência contra as mulheres. Diferentemente de outras expressões da violência, a violência que atinge as mulheres na nossa sociedade, ela se dá sobretudo no âmbito privado. E sobretudo no âmbito das relações, como eu disse, afetivo-conjugais. Diversas pesquisas têm mostrado a magnitude da violência contra as mulheres ainda hoje no Brasil. Um estudo recente da Fundação Perseu Abramo mostrou que cerca de 1 entre cada 3 mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de violência em suas vidas, seja a violência física, da agressão, como a violência sexual ou a violência psicológica. Uma pesquisa que nós realizamos no SOS Corpo com mulheres que são usuárias do Serviço Público de Saúde, e é uma pesquisa importante justamente para visibilizar que as mulheres que são atendidas pelas políticas públicas são mulheres que também sofrem violência. Mostrou que na atenção básica, ou seja, nos serviços do PSF, mais de 70% das mulheres
que usam o PSF em Recife já havia sofrido algum tipo de violência física, psicológica ou sexual. É claro que essa tipificação ela é muito questionável, porque quem sofre uma violência sexual ou quem sofre uma violência física está sofrendo também um dano psicológico, né? A gente é um corpo e um todo indivisível, né? Uno, né? Total. Então, a gente só faz essa distinção para caracterizar e evidenciar o problema. E no caso da violência psicológica, isso é importante porque se trata de uma das expressões da violência contra as mulheres menos percebida. A vivência cotidiana da humilhação, do distrato, da inferiorização, que marca ainda o cotidiano de muitas mulheres nas suas relações afetivo-conjugais, são uma das principais expressões da violência doméstica contra as mulheres. E, no entanto, é uma das mais difíceis de serem percebidas e enfrentadas, porque muitas vezes nem as próprias vítimas reconhecem essa violência como uma violência, né? Então, a particularidade da violência contra as mulheres reside justamente nisso, porque ela é uma violência que é fundada, que tem origem, né, que tem base nas relações desiguais entre homens e mulheres, na ideia de que os homens têm mais poder sobre as mulheres e, portanto, são hoje, ainda hoje, né, os homens os principais agressores de mulheres, né? É completamente diferente a gente pensar a situação de mortalidade pela violência de homens e de mulheres. As mulheres são assassinadas muitas vezes como resultado de um desfecho trágico de um ciclo de violência doméstica, intrafamiliar, que se arrasta por muitos anos e que muitas vezes, por não ser enfrentado, resulta no assassinato, né? A violência contra as mulheres também tem origem e também se relaciona, tem como uma de suas causas, e é importante sempre a gente problematizar, um limite muito tênue entre o que a gente, ou o que a sociedade tradicionalmente concebe como demonstração do afeto e que o feminismo questionou como expressão da violência. Por exemplo, o controle do ir e vir das mulheres, o controle sobre o corpo, o controle sobre a sexualidade, que muitas vezes é feito pelos companheiros sobre as mulheres. Toda a ideia de ciúme, toda a ideia de que quando eu me relaciono com alguém, eu passo a ser aquela pessoa, eu me fundo com aquela pessoa, eu sou daquela pessoa. Todas essas ideias estão na base da cultura patriarcal das relações amorosas. E essas ideias têm servido historicamente contra as mulheres, ou para justificar a violência que é cometida contra as mulheres. Até os anos 80, no Brasil, por exemplo, e vez por outra a gente tem que denunciar uma situação como essa, os chamados crimes de legítima defesa da honra, ou o assassinato da mulher em função da legítima defesa da honra, é usado como argumento para defender um agressor de mulheres. O que esse argumento revela? E é o que tem denunciado o movimento feminista. A ideia de que a mulher pode ser violentada se ela ferir a honra masculina. Essa era uma ideia, essa era uma crença, esse era um valor que era motivo de absolvição da grande maioria dos assassinos de mulheres, até os anos 80, quando o movimento se mobilizou para dizer que quem ama não mata, né? E denunciou vários casos justamente de absolvição de agressores de mulheres ou de assassinos de mulheres em função desse argumento. Então, se trata de uma forma de violência bastante complexa, porque envolve exatamente relações afetivas e conjugais, né? Então, lidar com isso, enfrentar isso é algo bastante complexo. Mas é importante a gente refletir sobre essa dimensão para a gente compreender
muitas vezes algo que é dado como incompreensível, que é a permanência das mulheres em situação de violência, né? Uma das questões com as quais a gente sempre se depara quando discute o papel dos serviços e das instituições no enfrentamento à violência contra as mulheres é a ideia de que, mas o que eu vou fazer porque a mulher permanece na situação? A gente tem que compreender as causas da violência contra as mulheres para entender por que as mulheres permanecem na situação de violência. As mulheres muitas vezes não conseguem romper com o ciclo da violência em função da dependência financeira, mas também não conseguem muitas vezes romper com o ciclo da violência em função da relação de afeto e muitas vezes de amor que tem com o companheiro que é também um agressor. Então, isso também é algo muito difícil de ser enfrentado e de ser reconhecido, né? Fortalecer essa mulher para que ela compreenda que aquilo é uma violência leva muito tempo e exige muito trabalho, exige uma preparação dos serviços que muitas vezes a gente não tem. Mas eu queria trazer esse ponto para reflexão justamente porque muitas vezes é muito mais fácil a gente dizer que as mulheres permanecem na situação e que é impossível lidar com isso do que entender todos esses mecanismos. Então, desde nos últimos 30 anos, muitos esforços vêm sendo feitos pelo movimento, já com muitas conquistas, para visibilizar as causas da violência contra as mulheres, para visibilizar como a violência contra as mulheres acontece, por que a violência contra as mulheres permanece, e para desnaturalizar a violência que atinge as mulheres, né? A violência que é sofrida pelas mulheres no cotidiano, sobretudo a violência doméstica e sexual. O feminismo também politiza que a violência sexual contra as mulheres não acontece majoritariamente na rua cometida por desconhecidos, no meio da noite, né? A violência sexual contra as mulheres também acontece, na grande maioria das vezes, nas suas relações conjugais. Porque muitas vezes os companheiros não aceitam um não como não. Porque a ideia de que a mulher deve cumprir obrigações sexuais nas suas relações conjugais ainda é algo muito presente e muito forte. Mas, infelizmente, ainda hoje, esse tipo de violência sexual é um dos mais difíceis, e o hegemônico ainda é muito difícil de ser enfrentado. Mas toda a luta do movimento feminista, dos estudos no campo da violência contra as mulheres, é justamente a de romper com essa invisibilidade, de romper com a naturalização e de tornar a violência contra as mulheres um problema de toda a sociedade. E um problema a ser enfrentado pelas políticas públicas, né, pelos serviços públicos. E é aí que entra uma reflexão importante que a gente tem a fazer aqui, que é o papel da rede de serviços, o papel das políticas públicas no enfrentamento da violência contra as mulheres. Um dos importantes campos de reflexão do movimento feminista e de vários estudiosos do tema da violência contra as mulheres diz respeito justamente a que respostas as políticas públicas vêm dando para o enfrentamento desse problema. Os estudos que vêm sendo realizados nos últimos anos, quando se tem mostrado que quando a gente analisa o papel dos serviços no enfrentamento à violência, a gente ainda se depara com muitos problemas. Um desses problemas é justamente que, muitas vezes, a violência contra as mulheres não é percebida, não é enxergada como algo presente no cotidiano das mulheres que chegam aos serviços. A gente vê isso tanto nos serviços de saúde, que têm sido muito pesquisados, né? As mulheres que chegam no serviço de saúde são mulheres que sofrem opressão, tanto a opressão de gênero como também a opressão baseada no racismo, né? Que coloca contornos particulares para aquela mulher. Mulheres que chegam nos serviços também muitas vezes são mulheres lésbicas que sofrem também outros tipos de discriminação. Mas muitas vezes a opressão de gênero e a violência, ela não é enxergada como algo presente no cotidiano das mulheres, como algo vivido pelos sujeitos. Aí o que acontece? A mulher que chega no serviço de saúde,
muitas vezes com um adoecimento, que é um adoecimento psíquico, ela é uma mulher em situação de violência. Só que os profissionais e as profissionais daquele serviço não enxergam essa violência. Não enxergam aquela mulher como um sujeito que vive cotidianamente a opressão. Qual é a resposta, então, do serviço? A medicalização, muitas vezes, é o que a gente tem encontrado. Então, a mulher está em situação de violência, chega no serviço de saúde, ninguém desconfia, ninguém pergunta, ou desconfia, mas invisibiliza. Se passa um diazepínico, a mulher sai medicada e continua enfrentando a sua situação de violência e discriminação no cotidiano. Ora, se a gente pensar que os serviços de saúde são hoje um dos serviços que estão mais presentes da população, a gente pode ver o tamanho do problema, porque os serviços de saúde são uma porta de entrada importante se a gente pensa na construção de uma rede de serviços que possa atender a questão da violência contra as mulheres. Mas se essa violência não é enxergada, não é percebida, então essa mulher vai continuar sofrendo violência, essa mulher pode vir a morrer em função da violência doméstica e sexual, mas vai morrer tomando um medicamento. Então, essa é uma das consequências e justamente do não reconhecimento da violência contra as mulheres no cotidiano da ação profissional. Também no caso, e é uma das expressões do que a gente chama de violência institucional, ou seja, que é a violência da invisibilização do problema, que resulta em que o serviço não cumpra um papel importante no seu enfrentamento. A gente também pode problematizar essa questão no trabalho, e isso vem sendo muito denunciado, cotidianamente denunciado, no trabalho ou na ação dos serviços de segurança pública. Os serviços de segurança pública são, por definição, serviços que deveriam garantir proteção às mulheres. No entanto, muitas mulheres, quando chegam em delegacias, por exemplo, ou nos serviços jurídicos voltados, muitas vezes, para o seu atendimento, elas são culpabilizadas pela situação de violência que estão sofrendo. Então, a gente encontra vários e vários casos, em várias e várias pesquisas diferentes, que mostram que, muitas vezes, as mulheres que sofrem violência, a procurar sair da situação de violência, buscando o apoio de um serviço, são, mais uma vez, violentadas. Então, mulheres que foram estupradas chegam numa delegacia e se pergunta a elas: mas o que foi que você fez? Que roupa você estava usando? Mulheres chegam na delegacia porque sofreram violência física ou violência sexual e muitas vezes escutam dos policiais ou das pessoas que as atendem: mas procure compreender, né? Ele é o pai de seus filhos, né? Por que a senhora não permanece nessa situação? Porque pior, ruim com ele, pior sem ele. Então, essa também é uma outra forma de não enfrentar a violência vivida pelas mulheres. E é também importante a gente refletir sobre como aquelas mulheres que cotidianamente com as quais cotidianamente nós trabalhamos nos serviços sociojurídicos ou nos programas dessa área, são também mulheres que vivem no seu cotidiano a opressão, que vivem no seu cotidiano a violência e que muitas vezes são tratadas, não são reconhecidas nessa dimensão também. E são, muitas vezes, exigidas de que cumpram determinados papéis fundamentais para o bom desenvolvimento daquele programa ou daquela ação. Então, é importante a gente se perguntar, por exemplo, até que ponto o papel de cuidadora ou de responsável exclusiva pela proteção à infância ou pelas políticas de ressocialização não se faz pela responsabilização das mulheres ou pela culpabilização das mulheres que são mães de crianças e adolescentes. Porque isso também é uma forma de reproduzir a opressão e de reproduzir a desigualdade sobre as mulheres. Então, acho que é importante a gente trazer essas questões para a nossa reflexão. Uma das
dos outros problemas muito sérios enfrentados em relação à violência contra as mulheres é justamente, ou era justamente, mas é ainda, o contexto de impunidade. Por todas essas questões que a gente viu aqui, a justificação, a culpabilização das mulheres que são vítimas. Durante muito tempo, no Brasil, até cerca de 3 anos atrás, a violência contra as mulheres não era tratada, não era percebida, não era vista como uma violência, como um crime. O ambiente de impunidade, ele era um ambiente hegemônico, né? A violência contra as mulheres era resolvida, ou era tratada, violência doméstica e sexual, como a gente pode bem lembrar, porque é muito recente, nos chamados GCRIMs, que eram juizados especiais criminais, voltados para os chamados crimes de menor teor ofensivo. Então, nesses juizados, as mulheres que sofriam violência e que queriam fazer a denúncia, chegavam e seu processo tramitava lá. Muitas vezes o que acontecia é que eram concedidas cestas básicas, penas alternativas, se faziam conciliação. Não estou desmerecendo toda a discussão importante sobre isso, né, que é fundamental, mas eram muitas vezes as próprias mulheres que pagavam as cestas básicas, porque elas voltavam para o agressor. Muitas vezes eram as mulheres que entregavam o termo circunstanciado, iam na delegacia fazer o termo circunstanciado, voltava e entregava esse termo circunstanciado para o agressor. E muitas vezes eram violentadas novamente. Mas, sobretudo na área judicial, a gente vivia um contexto de absoluta impunidade. Então, tanto quem tinha uma mulher que sofria anos e anos e anos de violência doméstica, que estava em ameaça de morte, ia para os GCRIMs, como quem tinha batido o carro no trânsito, tinha discutido também, ia para esses mesmos juizados. Esse contexto de impunidade contribuía para a naturalização da violência contra as mulheres, né? E só muito recentemente, com a luta do movimento e a conquista da Lei Maria da Penha, é que a gente conseguiu avançar e enfrentar esse problema, né? A Lei Maria da Penha, ela foi uma lei importantíssima porque ela justamente é uma lei específica voltada para coibir e punir a violência doméstica e intrafamiliar cometida contra as mulheres. A lei estabelece uma série de mecanismos diferentes do que era o previsto na Lei 90/99, que era a lei que regia os crimes anteriormente, e que são fundamentais para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Então, desde a questão de estabelecer pena, né, para os agressores, de estabelecer a criação de juizados especiais, né, especializados na violência doméstica e familiar, onde vão ser tramitados tanto as questões de ordem civil, como as questões de ordem penal, que foi uma outra dimensão importante, foi estabelecida com a Lei Maria da Penha. E outra conquista importante é justamente a ideia de que é preciso construir uma rede de serviços que vão desde os centros de referência até os centros de ressocialização, até a criação dos juizados especiais, para garantir um amplo sistema de proteção às mulheres que sofrem com a violência. No entanto, a gente se depara, ainda hoje, como não poderia deixar de ser, com uma série de dificuldades e obstáculos na implementação dessa lei. O primeiro deles é justamente isso que eu colocava aqui, que é a própria cultura patriarcal que ainda alicerça as instituições e se reproduz através das instituições. Então, as concepções, os valores, as crenças que informam a ação dos profissionais e das profissionais nesses serviços ainda são marcados pela culpabilização das mulheres, pela justificação da violência, né, ou pela invisibilização da violência. Então, nas pesquisas recentes que a gente tem feito, depois da Lei Maria da Penha, nas delegacias de polícia, a gente escuta, por exemplo, muitas vezes
muito recorrentemente, que essa lei é um absurdo, porque, afinal, são pais de família que vão ser processados. Então, os próprios policiais não reconhecem o valor e a necessidade da Lei Maria da Penha, e eles são agentes, e elas também, fundamentais, né? Também no campo jurídico, a gente tem encontrado uma série de limites, né? A gente tem encontrado muitos juízes, inclusive que encaminharam ações para o Supremo Tribunal de Justiça, que tem se recusado a julgar os casos de violência doméstica, seguindo o que está previsto na Lei Maria da Penha. Então, também as resistências no âmbito do judiciário são muito grandes. Eu acho que quem aqui está no cotidiano desses serviços pode trazer outros elementos para a gente pensar, para a gente refletir criticamente sobre isso. Um outro grande e grave problema, né, além dessas concepções que informam a ação dos serviços, né, marcadas pelo machismo, muitas vezes pelo racismo, pela lesbofobia também, pela homofobia, da resistência à própria lei, é a insuficiência desses serviços. Ainda são pouquíssimos os juizados especiais da violência doméstica que foram criados no Brasil. Em Pernambuco, por exemplo, só existe um até agora. Então, são pouquíssimos profissionais também que estão nesses serviços para julgar esses casos. A rede de serviços também é muito deficitária no que se refere aos centros de referência, né? Os centros de referência especializados no atendimento às mulheres vítimas de violência têm se mostrado um serviço fundamental na composição dessa rede, porque são centros onde tanto a assistência psicológica como a assistência jurídica à mulher, e muitas vezes, em muitos casos, a assistência e saúde, são realizados, mas eles ainda são pouquíssimos, atendem a uma demanda muitas vezes grandiosa e são também insuficientes, né? A própria desorganização, como eu falei aqui, da rede de serviços no que toca, por exemplo, aos serviços de saúde, né, que ainda não são suficientemente capacitados para se reconhecerem como parte de uma rede importante no enfrentamento à violência contra as mulheres. As defensorias públicas também vivem hoje, e quem atua nesses serviços pode falar dessa situação, uma situação caótica, né? O número de defensores, de defensoras é baixíssimo e eles não têm condição de dar conta de todas as demandas que estão chegando. E é o que acontece, a gente estava refletindo recentemente sobre isso, porque é importante que a gente, em uma das grandes conquistas da Lei Maria da Penha, foi justamente que a gente possa ter medidas punitivas para os agressores. No entanto, a situação das defensorias não garante o direito, que é um direito legítimo desses agressores, a terem seus defensores garantidos. Então, o que isso gera? O que isso pode gerar? Pode gerar, além, claro, da raiva e da resistência de estar sendo punido por uma situação que não considera uma violência, né? Muitas vezes os agressores não consideram que fizeram algo de errado. Esses agressores também podem passando por essa situação, se sentirem injustiçados, porque não tiveram o direito de defesa devidamente garantido. E a gente não sabe quais podem ser os impactos disso numa possível retaliação às mulheres que são vítimas de violência. Então, os grupos que hoje, por exemplo, têm se preocupado, né, muitos grupos no Brasil têm surgido e têm se preocupado com a questão dos agressores, eu acho que esse é um aspecto importante com os quais esses grupos deveriam se preocupar. O movimento feminista tem se preocupado, o movimento de mulheres, justamente em lutar e garantir
que a rede de serviços possa se instalar, pressionar os governos para que garanta orçamento para a implementação desses serviços e atuar no sentido de que políticas de capacitação e de qualificação sejam realizadas para que a gente possa transformar a cultura patriarcal que ainda informa e alicerça essas instituições. Ao mesmo tempo, um grande desafio hoje que está colocado e que não é enfrentado pelas políticas públicas são os contextos diferenciados da violência contra as mulheres. Então, por exemplo, uma situação que preocupa muito e para a qual o próprio movimento vem buscando respostas é como enfrentar os casos de violência contra as mulheres que estão, por exemplo, nos contextos urbanos marcados pelos fortes conflitos gerados pela presença do tráfico e também pela violência policial. Ora, em alguns contextos, a gente vive isso no Recife, a gente vive isso em Salvador, a gente vive isso no Rio de Janeiro. Como é que uma mulher em situação doméstica, em situação de violência doméstica, pode denunciar e pode romper com a situação de violência se a polícia muitas vezes não entra no lugar onde ela vive ou se a polícia é também um agente de violência? Esse é o cotidiano de cada vez mais mulheres com as quais a gente atua, com as quais a gente trabalha. Então, as políticas públicas, no modo como elas têm sido pensadas, precisam enfrentar o desafio de pensar como a violência doméstica se agrava em determinados contextos, porque as possibilidades de sair dessa situação estão colocadas de uma maneira completamente diferente. O mesmo se passa com as mulheres que estão nos contextos, por exemplo, marcados pelo conflito com os grandes agentes do poder econômico. Nas áreas, por exemplo, que têm sido implementadas as barragens, nas áreas de luta por reforma agrária, né? Muitas vezes ali a existência daqueles conflitos invisibilizam a violência que as mulheres sofrem. E a gente precisa também refletir sobre como enfrentar a violência nesses contextos. Da mesma maneira, é importante a gente pensar em como enfrentar a violência que atinge de maneira particular as mulheres negras, né? Porque, em função do racismo, muitas vezes as mulheres negras sofrem formas específicas de violência, como a exploração, por exemplo, toda a violência do tráfico sexual de mulheres, que está alicerçada na ideia de que o corpo das mulheres negras é um corpo que pode ser explorado, engendra uma forma própria de violência para a qual a gente ainda não tem resposta substancial em termos de políticas públicas. Como é que se enfrenta a violência simbólica gerada pelo racismo também hoje, e que atinge as mulheres, e que atinge o corpo das mulheres? Da mesma maneira, a violência contra as mulheres lésbicas, que muitas vezes segue sendo invisibilizada no cotidiano da ação dos serviços, né? A gente tem um projeto de lei que criminaliza a homofobia, que é o projeto 122, que é do ano de 2006, que está tramitando ainda hoje no Congresso, mas que encontra muitas resistências e, com a situação conservadora do Congresso que a gente tem hoje, é preciso ainda muita luta e muito esforço para que ele venha, para que ele possa ser viabilizado. Então, são desafios que estão colocados para a gente pensar e para a gente refletir sobre a questão da violência contra as mulheres, considerando tanto os limites nas políticas públicas, considerando tanto as concepções que informam as políticas públicas e que muitas vezes se colocam sob a forma de violência institucional, e considerando também essas particularidades que a gente precisa enxergar e reconhecer e problematizar, né? São desafios que estão colocados para todas nós. Mais recentemente, uma questão que vem preocupando o movimento e vários setores da sociedade civil organizada diz respeito justamente às resistências que vêm sendo colocadas por parte de vários setores à implementação da Lei Maria da Penha. Então, existem alguns setores no campo jurídico que têm, ainda hoje, se colocado contra a lei e alegado a sua inconstitucionalidade. Esse é um enfrentamento constante e, recentemente, a gente fez uma ação grande em Brasília, um movimento de mulheres,
né, com várias audiências sendo realizadas para denunciar e para manter a Lei Maria da Penha existindo. Uma outra ameaça se dá agora justamente no processo de revisão do Código do Processo Penal brasileiro. Está em curso uma revisão, que é uma revisão importante, que é a revisão do Código do Processo Penal, né? O Código do Processo Penal é o código que trata de como, né, é feito o processo penal. E o Código brasileiro é um código bastante retrógrado, desatualizado, tem várias coisas que precisam ser mudadas, inclusive em função das conquistas que nós já tivemos. Só que no processo de revisão desse código, uma das questões que está sendo colocada é justamente que os casos de violência doméstica e intrafamiliar contra as mulheres voltem a ser tratados no âmbito da Lei 90/99, que era a lei que regia esses casos antes. Então, ao invés de no Código do Processo Penal constar, né, como adendo de que esses crimes vão ser tratados com base na Lei Maria da Penha, se está mudando no código, no texto do código, colocando a Lei 90/99 e trazendo de novo os casos de violência doméstica contra as mulheres para serem regidos como crimes de menor teor ofensivo. E isso, na visão do movimento, seria uma sentença de morte para a Lei Maria da Penha, porque tudo que a gente conquistou vai passar a perder validade. É indubitável que a gente precisa discutir a renovação e a revisão desse código, mas, nesse caso, se isso viesse a acontecer, a gente poderia ter um retrocesso sem precedentes. Então, eu acho que a gente tem, no âmbito dessas várias expressões da desigualdade, sobretudo no foco dessa nossa discussão, que é a violência doméstica e sexual, a violência contra as mulheres, uma série de desafios, uma série de ameaças que estão colocadas nesse contexto e, sobretudo, eu acho que o desafio entre nós de fazer a reflexão crítica sobre essas questões, né? De nos desafiarmos a repensarmos e fazermos a crítica de qual tem sido o nosso olhar para esses grupos sociais, para as mulheres, para a população negra e para a população de gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. Como no cotidiano da nossa ação profissional, a gente tem lidado com essas pessoas concretamente, como sujeitos de direitos, no caso das mulheres, por exemplo, como sujeitos de direitos ou como seres a serviço de outrem, que é uma forma histórica como as mulheres têm sido tratadas pelas políticas públicas. As mulheres são sujeitos para quem a gente destina a nossa ação profissional ou são sujeitos a partir dos quais a gente realiza a nossa ação profissional no nosso âmbito de atuação? A gente enxerga e a gente dá resposta às formas de opressão que as mulheres vivem e que estão na base, por exemplo, também da sua construção subjetiva. Qual é o debate que a gente tem feito no nosso cotidiano de trabalho, no nosso cotidiano de atuação sobre essas questões? Eu acho que o desafio da reflexão crítica é aquele que se coloca para nós hoje, porque uma das questões muito importantes que a gente tem problematizado quando lida com a questão da violência, com a violência institucional em relação a essas diversas formas de opressão, é que quando não há reflexão crítica, a gente age segundo nossos valores, segundo nossas crenças. E muitas vezes as nossas crenças e os nossos valores podem estar alicerçados justamente nessa cultura conservadora e desigual. Não estou dizendo que é isso que acontece, mas é preciso reflexão crítica sobre essas questões, justamente para que nós, assistentes sociais, possamos ser, dentro dos serviços onde a gente atua, agentes e sujeitos fundamentais do enfrentamento dessas desigualdades. E aí eu vou repetir, tanto nas suas expressões objetivas na vida das pessoas, na interdição no acesso a direitos, né, como nas dimensões subjetivas também, porque uma das marcas fortes da sujeição e da opressão de gênero, da opressão com base no racismo e também da opressão com base na discriminação em função da orientação sexual, é justamente a destituição da capacidade das pessoas se pensarem como sujeitos de suas vidas.
A violência, as diversas formas de violência tolhem, destroem, né, nos sujeitos as possibilidades subjetivas e concretas de se pensarem como pessoas que são donas de suas vidas, que são capazes de transformar suas vidas. Por isso que a violência, quando a gente trata da violência nessas diversas formas, é algo que muitas vezes nós temos que enxergar como uma das mais perversas expressões da desigualdade. Porque a violência destrói no sujeito aquilo que é uma capacidade humana fundamental, que é a capacidade de transformar suas vidas. E é isso que acontece hoje no Brasil, com as mulheres, com a população negra e com a população que está sujeita à repressão, à opressão e à violência lesbofóbica e homofóbica. E eu acho que esse é sempre um ponto de partida e um ponto de chegada quando a gente reflete sobre essas questões no horizonte, que é o nosso horizonte como categoria profissional, que é o da construção da autonomia e da liberdade, do direito à diversidade como algo eminentemente humano e como direito de todas as pessoas. A violência, ela tolhe essa possibilidade, e é por isso que toda forma de violência deve ser enfrentada por todas nós. Porque ela é a negação da liberdade, ela é a negação de qualquer possibilidade de autonomia e é a negação de qualquer possibilidade de expressão da diversidade humana, de uma maneira livre e autônoma. E nós, como categoria profissional, temos um papel fundamental, porque muitas vezes, os sujeitos com os quais nós trabalhamos, que sofrem essa discriminação e a violência, têm suas vozes silenciadas, né? E eu acho que nós, como categoria profissional, temos o desafio de ser parte, tanto no cotidiano de ação profissional, como nas nossas lutas políticas, do coro de vozes que se coloca contra essas formas contra todas essas formas de opressão e de exploração. Se a violência mudesse as pessoas, então nós temos que cada vez mais fazer da nossa voz um instrumento de denúncia no horizonte da transformação das desigualdades e de todas as formas de opressão. Me perdoem se, em função da amplitude do tema, eu possa ter me perdido um pouco aqui nas contribuições, nas primeiras reflexões que eu trago aqui para a gente colocar na roda. E eu acho que no debate é que a gente pode enriquecer a partir do diálogo com as questões que são trazidas por todas vocês a partir do cotidiano da ação profissional. Obrigada.